Então hoje nós vamos entrar nesse capítulo da proibição de evocar os mortos, né? Vamos ver aqui a introdução do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 103. Pedras produzem aspereza, lama produz sujidade, martelo produz golpes. Entretanto, se produzirmos para o bem, esses mesmos recursos em nossas mãos, vêm-se promovidos a instrumentos valiosos. Pedras ajudam nas construções, lama devidamente tratada é terra de sementeira, e martelo controlado é auxiliar prestimoso. Onde estiveres, estás produzindo, de acordo com as influências a que te afeiçoas, e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Fazer aqui algum comentário para a gente começar o nosso estudo. Então, Emmanuel aqui de uma forma bem ampla nos mostra que a questão de elementos, de situações, de problemas ou dificuldades que a gente passa tem a ver o direcionamento que a gente der a eles e como a gente perceber objetivos de teu elevado ou de construções para o bem que podem decorrer daquilo que a princípio muitas vezes pode nos parecer mera adversidade ou circunstância difícil. Então aqui ele, quando cita instrumentos como martelo, lama, pedras, instrumentos asperosos e difíceis, ele nos dá o exemplo de que, olha, mesmo assim se pode utilizar todos eles em obras construtivas. Por outro lado, ele chama a nossa atenção de que há um paralelo com a nossa atuação onde nós estamos. E quando ele cita aqui, onde estiveres, estás produzindo de acordo com as influências a que te afeiçoas. A questão é essa, é que circunstâncias adversas e problemas que surgem são e trazem uma carga energética. E a questão é como nós estaremos lidando com elas. Por isso ele diz que onde estiveres, estás produzindo de acordo com as influências a que te afeiçoas e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Então essa atuação nossa, ela é automática, como ele diz, é mecânica, e as pessoas que convivem conosco recebem o impacto dessa nossa maneira de agir e de ser. Então, numa casa, no trabalho, onde a gente passa mais horas em contato com as pessoas, há uma influenciação recíproca ali entre todos, e aonde, de certa maneira, nós somos diretamente responsáveis pela forma direta ou indireta que a gente influencia os outros. Vamos então começar aqui a analisar alguns itens desse capítulo da proibição de evocar os mortos. Então, esse capítulo começa fazendo referência a vários textos bíblicos do Antigo Testamento que esboçam condenação à questão da evocação dos mortos, aparentemente. Um desses textos está no Deuteronômio, boa noite, capítulo 18, versículo 10 a 12. Aqui de lado a gente colocou uma foto da Bíblia de Jerusalém, que é tida como uma das traduções melhores da Bíblia. Nunca exista entre vós quem consulte adivinho, quem observe sonhos e agouros, quem use de malefícios, sortilégios, encantamentos, ou consulte os que têm um espírito pitônico e se dão às práticas de adivinhação, interrogando os mortos. O sinônimo desse espírito pitônico, se a gente for olhar até no dicionário, é ligado à magia. Pessoas que utilizavam da magia em processos de intercâmbio com os mortos.
Então, essa advertência que está no livro do Antigo Testamento é uma advertência que faz parte da lei civil do povo judeu. Então, Moisés, que foi o legislador dessas leis, havia uma diferença muito grande entre os 10 mandamentos, como a lei de Deus, e as demais leis civis do povo de Israel. É claro que quando as pessoas querem trazer interpretações e condenações ao Espiritismo, se refere muito a esse texto de Deuteronômio. É claro que não fazem referência nenhuma a outros textos que esse livro tem e que são de um absurdo imenso. Mas vamos analisar aqui apenas pelo lado da questão espírita. No livro Consolador, Emmanuel traz um esclarecimento sobre essa passagem de Deuteronômio. É a questão 274. Qual a intenção de Moisés no Deuteronômio, recomendando que ninguém interrogasse os mortos para saber a verdade? E Emmanuel responde aqui: essa afirmativa tem sido objeto injusto de largas discussões por parte dos adversários da nova revelação que é o Espiritismo, que o Espiritismo trouxe aos homens, na sua feição de Consolador. Então, esse aqui é o início da resposta de Emmanuel, que a gente vai aqui fazer um comentário e depois a gente vê a conclusão da resposta. Então, primeiramente, Emmanuel diz que é uma afirmativa injusta. E por que é injusta? Porque ela é, poderíamos dizer, usando uma palavra bem atual, é partidária. Porque as pessoas que fazem alusão ao Deuteronômio sobre isso, não faz alusão às outras condenações absurdas que o livro tem. Então, há condenações de, por exemplo, há decretos de que seria maldito aqueles que cuidavam do sacerdócio de terem heranças ou de terem bens em seu nome. Aplicado àqueles que hoje divulgam o Evangelho, a Bíblia, os pastores e outros que ministram não deveriam, não poderiam ter bem nenhum no nome deles, porque o bem maior deles era a confiança na provisão de Deus. Há, claro, uma série de outros itens nas leis que estão no Deuteronômio que são absurdas, impraticáveis, que ninguém faz comentário a ela porque elas tiveram um tempo. Foram leis destinadas a um povo muito atrasado naquela época, 2000 anos antes do Cristo, perto disso, e que precisavam de uma legislação severa devido aos hábitos muito errados do povo daquela época. Então utilizava-se, como é a advertência, a magia, a feitiçaria, puramente com objetivos materiais e muitas vezes injustos. E o contato que o povo judeu teve, por exemplo, com os egípcios, quando eles foram prisioneiros, na época que Moisés os separou. Naquela época, lá no Egito, a prática de magia, de feitiçaria, era prática comum. E essa foi a razão maior de eles terem recebido temporariamente essas ordenações de Moisés, que nós iremos ver que elas tiveram um caráter temporário. Emmanuel continua dizendo: as expressões sectárias, todavia, expressões sectárias são as divisões que o próprio cristianismo teve, devem considerar que a época de Moisés não comportava as indagações do invisível, porquanto o comércio com os desencarnados se faria com material humano, excessivamente grosseiro e inferior. Então, aí a razão clara que Emmanuel faz referência de que, naquela época, qualquer comunicação com os mortos era com objetivos inferiores, muito diferenciado daquele que foi agora
desenvolvido no Espiritismo, mas iniciado com Jesus, né? E nós já tivemos a oportunidade de fazer referência aqui à comunicação de Jesus no Monte Tabor com Moisés e Elias, que na época já estavam mortos há muitos séculos. Então, com os objetivos elevados de esclarecimento, de motivação para a prática do bem, a comunicação com os mortos foi sancionada com Jesus. Agora, com esses objetivos escusos que na época de Moisés havia, houve a necessidade da lei que a proibisse. Voltando aqui ao texto do livro Céu e o Inferno. A verdade é que o Espiritismo condena tudo que motivou a interdição de Moisés, mas os seus adversários, no afã de encontrar argumentos na ânsia, na pressa, com que rebotam as novas ideias, nem se apercebem que os argumentos são negativos por serem completamente falsos. Por quê? No Espiritismo, ninguém objetiva comunicação com os mortos para realizar adivinhações, nem para objetivos de natureza inferior. Aliás, a comunicação com os mortos, que é decorrente do fenômeno mediúnico, que por ser uma faculdade natural, mesmo nos dias atuais tem muitas pessoas que utilizam a mediunidade com objetivos inferiores e normalmente atrapalhando muito a vida delas. Porque, em verdade, de uma maneira muito lógica e compreensível, os mortos que se interessam por coisas materiais e por objetivos puramente de ordem inferior são espíritos de natureza inferior, os quais não detêm capacidade nenhuma de prever o futuro e de dar conselhos ou orientações que tenham certo caráter de confiabilidade. Então é natural que as pessoas que ainda nos dias de hoje, fora da prática espírita, utilizam a mediunidade para objetivos materiais, se tornam frágeis a orientações e conselhos os mais estúrdios ou desequilibrados possíveis. Então não há como associar objetivos inferiores a espíritos elevados. Primeiramente porque eles não se colocam como empregados de ninguém. E por outro lado, porque normalmente todos nós temos provas, dificuldades e problemas na Terra imprescindíveis para o nosso crescimento moral e espiritual. Querer burlar certas provas ou dificuldades que a gente tem, procurando médiuns para receber orientações ou conselhos, para subtrair-se a certas provas que tem necessidade de passar, é se tornar vulnerável a sofrimentos e quedas maiores. Então, jamais o Espiritismo mesmo endossa a prática mediúnica com objetivos puramente humanos. Porque quando isso ocorre, eles são totalmente objetos de enganos e de erros. Porque não faz parte do cuidado e da atenção da espiritualidade elevada. Então, tudo aquilo que motivou Moisés a interditar, a proibir naquela época a comunicação com os mortos, o Espiritismo também orienta do mesmo modo que não se faça, porque vai ensejar um campo de dificuldades ou problemas a mais para aquele que é utilizado. Se Moisés proibiu evocar os mortos, é que estes podiam vir, pois ao contrário inútil fora a proibição. Ora, se os mortos podem vir naqueles tempos, podiam vir naqueles tempos, também podem hoje. E se são espíritos de mortos os que vêm, não são exclusivamente demônios. Ademais, Moisés de modo algum fala desses últimos. Que é preciso aqui lembrarmos que nem de longe, nos livros que são atribuídos a Moisés, que é o chamado Pentateuco mosaico,
os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Números, nenhum desses livros fala em demônio, que era uma palavra que nem existia na Bíblia naquela época. O demônio mesmo só veio surgir a figura bíblica já em um livro chamado de Jó. E isso já quase 1000 anos depois desses livros de Moisés. Então, nesses livros de Moisés, ninguém falava de que não se poderia comunicar-se com os mortos porque era o demônio que ia se manifestar, não. Porque essa palavra nem sequer é utilizada lá. Isso, de certo modo, é importante que seja alvo de reflexões e de convicções em nós, porque não há dúvida de que durante muito tempo, nas nossas práticas religiosas, desta ou de encarnações passadas, nós fomos muitas vezes alertados de forma a se sentir amedrontado com a comunicação com os mortos. Então, possivelmente, na nossa mente, no nosso inconsciente, a gente traz muitos subsídios de temor e de medo e de achar que é uma coisa profana, mesmo hoje conhecendo o Espiritismo e conhecendo também os argumentos lógicos do Espiritismo contrários a isso. Mas a gente tem um passado de medo em relação à comunicação com os mortos. Só agora, através do Espiritismo, é que a comunicação com os mortos nos é colocada e ensinada como sendo algo sagrado, desejável, e que nos ajudará muito no progresso e na nossa evolução, não só de nós encarnados, mas também dos desencarnados. Mas isso só agora é que no Espiritismo é colocado. Então o espírita, depois de estar bem esclarecido sobre os objetivos e os conceitos novos da comunicação com os mortos, ele deve desejar, querer e, se possível, participar de atividades de intercâmbio mediúnico, porque elas são colocadas como a vivência do Evangelho em termos de comunicação sagrada. Inclusive, essa expressão que é usada no Evangelho segundo o Espiritismo, quando comenta a mediunidade gratuita. E os espíritos elevados dizem lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a mediunidade, que no Espiritismo, sobretudo, a gente sabe é gratuita, deve ser vivenciada e praticada de forma sagrada, como algo santo, e não como algo de proibição ou de uma coisa que seria contrária às leis divinas. Mas isso só com o Espiritismo agora é que a gente tem esse entendimento. Assim, a gente, durante o tempo, né, que a gente observa, a gente vê as pessoas que estão em ignorância, com uma comparação. Uma mulher ama o marido, conviveu, digamos, 50 anos com ele, dizendo que o ama, ou vice-versa. Aí, por conta desses textos e da ignorância que eles não procuram se esclarecer, e uma coisa que já está implantada na gente, muitas pessoas, eu conheço pessoas que, quando um dos faleceram, por medo de ficar, de viver naquele local onde a pessoa vivia, vende casa, queima roupa, faz tudo para nada lembrar aquela pessoa. Por conta, eu creio que é por conta dessa ignorância, né? Indiretamente essa ignorância participa disso. E sobretudo porque o fato de encarar a morte como sendo o término da vida
e de ter que encarar muitas vezes a ausência dolorosa de um ente querido, aqueles que não têm realmente o conhecimento espírita e não têm assim a certeza dos objetivos da nossa vida na Terra, não se sentem realmente muito mal de continuar naquele ambiente físico onde o outro conviveu durante muito tempo. É preciso realmente que tudo isso seja drenado, modificado, limpado, esse conceito de morte como fim de vida e como sendo algo que, se a presença dos mortos estivesse, seria para perturbar, ser completamente tirado da cabeça das pessoas. Ainda leva um bom tempo. Então ainda é muito comum, quando ocorre assim morte numa casa, os familiares dificilmente continuarem, dependendo do nível de afeição que havia com aquele ente que partiu, de continuar naquele ambiente. Mas é o resultado disso mesmo. É feito lá próximo à minha casa, e quando acontecem mortes trágicas, aí é que isso aí cria uma força. É verdade. O camarada morava lá próximo à minha casa, aí houve um problema lá, e o camarada assassinou o outro lá. A mulher mesmo, depois que fizeram o enterro do rapaz, botou a casa à venda, e eu sei que terminou comprando essa casa dele. Por conta do fato da ignorância. Tá certo que a gente sabe que em algumas circunstâncias, como por exemplo, naquela casa houve uma morte por suicídio, e aí a gente sabe as complicações fluídicas e de presença daquele espírito que viveu naquela casa, e sobretudo tendo havido ali a desencarnação dele, as impregnações que vai haver durante muito tempo, né? Em termos de energias pesadas e de vibrações naquele ambiente. Então, às vezes, há situações que tem que se levar isso mal. Então, e inclusive ocorre, né, às vezes, de casas onde tiver havido algo trágico assim, o ambiente vibratório ser de tal maneira que muitas pessoas vão comprar a casa e não compram, né? Porque algumas pessoas sentem que algo ali não estava certo. E os donos ficam, né? É verdade. Vamos ver aqui mais um slide. O próprio vocábulo interrogação, junto aos de adivinho e agoureiro, prova que entre os hebreus as evocações eram um meio de adivinhar. Entretanto, os espíritas só evocam mortos para receber sábios conselhos, obter alívio em favor dos que sofrem, nunca para conseguir revelações ilícitas. Então, aqui é apenas para reforçar a evidência de que a prática mediúnica no centro espírita não pode de maneira nenhuma ser comparada e ser colocada em termos de possibilidade com a proibição que Moisés fez. Porque tudo que Moisés proibiu, o Espiritismo também motiva e aconselha que não se faça. Todas as razões alegadas para condenar as relações com os espíritos não resistem a um exame sério. Pelo ardor com que se combate nesse sentido, é fácil deduzir o grande interesse ligado ao assunto. Insistência vendo esta cruzada de todos os cultos contra as manifestações, dir-se-ia que delas se atemorizam. Então, todas essas razões alegadas que não resistem a um exame sério, mas que aqueles que condenam insistem em usar esses motivos, é porque ocultamente os objetivos são outros. Não são aqueles que aparentemente estariam no texto. E nós podemos facilmente deduzir quais são esses interesses ou receios e que levam a combater as comunicações com os mortos, como é feita nas instituições espíritas.
a causa principal, e é totalmente deduzível, era que através do conhecimento do que acontece de fato com quem desencarna, todo o impacto de medo, todo objeto de cobrança ou de pagamento das igrejas ou religiões que giram em torno disso, indiretamente sofreriam um abalo. Esse é o grande temor que ainda hoje tem. Apesar que a gente sabe que, em verdade, todo movimento cristão religioso pago em forma de dízimos, de ofertas, etc., continua cada vez mais intenso, mesmo havendo o aumento do movimento espírita. Mas é sobretudo porque a própria revelação dos mortos pelo Espiritismo não desconsiderou o papel importante que toda religião cristã tem, mesmo que, infelizmente, ainda precise usar de argumentos falsos para criar obstáculos e dificuldades às pessoas conhecerem o Espiritismo. Mas, de certa maneira, todo esse conjunto de argumentos absurdos que são citados no livro Deuteronômio, eles são evocados por causa desse medo. Tinham medo de que, na medida que o Espiritismo se expandisse, a consciência e a certeza das bases da vida espiritual solapasse o alicerce da doutrina cristã, em termos de pregação de céu e inferno, de anjos e demônios, e de utilizar por esses meios incentivos para receberem pagamentos e contribuições. É essa a causa real e que ainda hoje persiste. Soares, a gente vê tanto absurdo relacionado a isso. Hoje, ao sair de casa, aí estava passando uma reportagem e me chamou muita atenção o conteúdo. Uma senhora contratou uma empregada para trabalhar na casa dela e as coisas dessa mulher estavam sumindo. E por último, sumiu R$8.000 de dentro da casa dessa senhora. Aí a mulher denunciou, tal, foi presa a empregada, tal. Aí ela deu uma entrevista, ela disse: não, mas eu dei R$500 para a igreja para agradecer. Veja que absurdo. Deu R$500 para o pastor para agradecer o feito, né? Veja que absurdo. Há muita coisa nessa área, né? Muita coisa. Usando de quê? Da fé. Vamos ver aqui outro slide. O verdadeiro motivo poderia bem ser o receio de que os espíritos muito esclarecidos viessem instruir os homens sobre pontos que se pretendem obscurecer, dando-lhe conhecimento ao mesmo tempo e certeza de um outro modo, a par das verdadeiras condições para neles serem felizes ou desgraçados. Então, entre outras deduções naturais da comunicação com os mortos, a situação deles e os motivos de eles se sentirem felizes ou infelizes, e que não tinha nada a ver com a religião a que pertenciam. Então, o conhecimento disso, da forma como é apresentada no Espiritismo, é um dos grandes motivos para se querer combatê-lo. A experiência nos ensina, além disso, o bem que podemos fazer, desviando do mal os espíritos imperfeitos, ajudando os que sofrem a desprenderem-se da matéria e a se aperfeiçoarem. Interdizer as comunicações é, portanto, privar as almas sofredoras da assistência que eles podemos e devemos dispensar. Aqui a gente vai fazer alguns comentários mais extensos. Então, o primeiro deles,
Quando diz aqui a experiência nos ensina o bem que podemos fazer desviando o mal dos espíritos imperfeitos, é porque a mediunidade, como ela é ensinada e praticada na doutrina espírita, é uma atividade de parceria, de socorro entre o mundo físico e o mundo espiritual, de tal maneira em que, através dos médiuns, problemas e dificuldades de espíritos que se encontram fora da matéria são resolvidos e, ao mesmo tempo, pessoas que estão encarnadas são beneficiadas com essa solução que se dá aos espíritos desencarnados. É um trabalho a palavra certa realmente é de parceria, porque ao mesmo tempo em que nós, através de vibrações, de fluidos e de magnetismo humano, ajudamos espíritos que, por estar ainda muito presos às coisas da matéria, só são alcançados em termos de entendimento pelos guias e espíritos do bem, se houver essa união com energias e fluidos dos médiuns encarnados. Então, os médiuns cedem vibrações que vão ser úteis aos desencarnados e ajudam espíritos que estão lá necessitados. Por outro lado, essa ajuda se transmite em forma de benefícios a pessoas encarnadas que poderiam estar sofrendo a influência ou impacto negativo desses espíritos que, ainda presos ao corpo material e sem terem recebido a assistência necessária, perturbavam a nós encarnados, pelos chamados processos obsessivos. Então, se ajuda ao espírito obsessor e, simultaneamente, as pessoas que estavam sofrendo o impacto da obsessão são ajudadas. Então, como o título aí diz, a experiência nos ensina o bem que podemos fazer desviando do mal os espíritos imperfeitos, ajudando os que sofrem a desprenderem-se da matéria e se aperfeiçoar. Interdizer as comunicações é, portanto, privar as almas sofredoras da assistência que lhes podemos e devemos dispensar. E aqui caberia uma pergunta normal para qualquer um que vai conhecer o Espiritismo, ele dizer, mas e antes que o Espiritismo tivesse surgido, como é que esses espíritos eram ajudados? Se não havia essa comunicação com os mortos de forma providencial e elevada. Os desencarnados não tinham também lá seus problemas, suas dificuldades? Claro, tinham. E muitas vezes os recursos de ajudar, além de ser menores, não impediam muitos traumas e sofrimentos, não, como também, inclusive, conosco encarnados. Porque se a gente for analisar na historiografia humana, há 200 anos mais ou menos, eu acho que até menos do que isso, por exemplo, não tinha-se anestesia. E quando ia se tratar um dente, por exemplo, se tem ideia da dor e do sofrimento que era? Então havia entre nós, espíritos encarnados também, uma série de problemas e de dores e de situações complicadas que só com o progresso e o avanço entre as criaturas humanas para minimizar esse sofrimento. Assim também veio a questão progressiva da revelação espiritual, ao ponto de ter surgido o Espiritismo para também utilizar de mecanismos e de instrumentos que aliviam de forma inédita e que nunca era antes praticada a muitos espíritos desencarnados. Por outro lado, também sempre houve, através das intervenções dos espíritos do bem, ajuda nos momentos em que nós estamos dormindo, nos desprendimentos do corpo, e aonde também as energias dos médiuns são utilizadas para terapias e socorros espirituais. Então, essa forma também, independente de estar na prática mediúnica, entre nós encarnados ou não, mas à noite, quando a gente está dormindo, ela também existe.
como é muito bem mostrado nos livros de André Luiz. Então, outro lado que eu queria me lembrar aqui de destacar, e que inclusive a gente comentou ontem na AME, que foi com base no livro Até o Fim dos Tempos, de Amélia Rodrigues, naquela passagem que Pedro, em determinado momento, inspirado pelos Espíritos elevados, inspirado, como Cristo disse, pelo Pai, reconhecia que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus único. Jesus faz aquela pergunta que está em Mateus capítulo 16. Que dizem os homens ser o Filho do Homem? E os apóstolos vinham a dizer, tem uns que dizem que tu és Elias, outro diz que tu és João Batista, outros que dizem que tu és Jeremias, ou alguns dos profetas. Ou seja, entre os discípulos mesmo, ninguém nem sabia quem era Jesus. É claro que havia a presença do conceito de reencarnação, né? Porque para eles acharem que Jesus poderia ser um dos profetas que voltou, estando agora num corpo novo, só sendo reencarnado. E aí Jesus diz, e vocês, o que é que vocês acham que eu sou? E aí é quando Pedro toma a frente e diz, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus único. E Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Ali Pedro foi médium da espiritualidade mais elevada. Só que logo em seguida, no próprio relato de Mateus, Jesus começa a dizer que ele teria que ser preso, crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Aí os apóstolos ficaram estarrecidos. E Pedro tomou a frente de novo. Ele chamou Jesus de lado e disse, Senhor, tem misericórdia de ti. De modo nenhum permitirei que isso te aconteça. E aí Jesus diz para ele, para trás de mim, Satanás, que não conhece as coisas de Deus, só as do homem. Quer dizer, logo em seguida Pedro foi médium de espíritos inferiores e obsessores que queriam atrapalhar a missão de Jesus. Mas interessante ainda é o que Jesus diz em seguida a tudo isso. Porque, aliás, na parte mesmo, quando Jesus diz que havia sido o Pai que o havia inspirado, Jesus disse, e tu és Pedro, porque és pedra, porque o nome de Pedro, na linguagem grega ou aramaica daquela época, era pedra. E aí Jesus disse, e sobre esta base edificarei a minha igreja. E o inferno, um termo que ele usa assim, não prevalecerá sobre ela. Muitos, inclusive a Igreja Católica, entenderam que Jesus anunciou a Igreja Católica, já que tem Pedro como primeiro apóstolo. Só que a Igreja Católica só se tornou igreja oficial de Roma em 333, com Constantino, exatamente. Ora, e Pedro já havia morrido há mais de 200 anos, quando Roma teve uma igreja oficial. Então, de maneira nenhuma, Pedro foi o primeiro apóstolo. Mas a questão ainda não é essa, é a sutileza do que Jesus disse. Quando ele Apóstolo ou Papa? Papa. Tido como entre o primeiro Papa e que tinha sido apóstolo. Mas o mais interessante é que quando Jesus disse, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a Anália Rodrigues analisa dizendo que ele se referia à mediunidade. Porque Pedro ali estava sendo médium. E na parte em que Jesus disse isso a Pedro, foi quando Pedro foi inspirado
pelos benfeitores. E aí diz que sobre essa pedra, a pedra era a mediunidade. Então hoje, mais do que nunca, o espírita bem consciencioso tem que estar muito bem desperto de que a mediunidade é a pedra sobre a qual Jesus disse que edificaria a igreja dele, tal como hoje acontece com a terceira revelação, que é o Espiritismo. Esse é o papel da mediunidade. Por outro lado, não deixa de ter sido a mediunidade quem deu surgimento a todas as grandes religiões da humanidade, e sobretudo o cristianismo também. Bom, esse foi o último slide. Também a hora já era chegada, porque aquele relógio está parado, né? Mas são 15 para São 15, é porque a gente, no dia de hoje, a gente tem passe que nos outros dias não tem. Mas se alguém tiver alguma pergunta ou observação... Eu quero fazer uma pergunta. Muito bem. Aquela questão da passagem que Jesus é tentado pelo demônio, como é que Jesus ia ser tentado pelo livro? Satanás, como? Explique isso, porque isso não existe. Deus, ou melhor, Jesus, um espírito superior, que Jesus é, como é que ele ia ser tentado por um espírito inferior? Na verdade, aparentemente a lógica já diz. Satanás teria que ser um idiota. Porque de tantas pessoas que ele poderia tentar, ele foi escolher aquela que de modo nenhum seria fragilizada a tentação dele. Mas tem as explicações espíritas. Para ter uma ideia, já que tu fez a pergunta e a gente quer dar uma resposta precisa, há uma palestra no YouTube de Arthur Valadares, que tem o nome As Tentações. Para você ter uma ideia, para ele explicar bem isso, ele levou 1 hora. Então, utilizando todos os argumentos da Bíblia, de Emmanuel, e que o Espiritismo nos apresenta, ele esclareceu de forma lógica o que é que houve ali, o sentido simbólico. De maneira nenhuma ali Jesus tinha sido levado por Satanás. Há ali todo um conjunto de símbolos em tudo que Jesus disse. Mas é isso que eu queria entender. Que símbolo era esse? Esses símbolos têm a ver com tudo aquilo que leva a criatura humana a cair moralmente. E Jesus ali deu a lição para que a gente não caísse. Então veio a tentação referente ao poder, né, que o Satanás diz: está vendo esses impérios? Eles todos serão teus, se me adorares. E aí, cada um desses aspectos que há ali do convite, há uma questão humana a qual Jesus deixou uma lição. Mas eu recomendaria mesmo, já devido à hora, que entrando no YouTube, vocês botando o nome Arthur Valadares, ele tem o nome As Tentações, que ele vai elucidar cada um desses pontos. É uma das partes bíblicas que muitas pessoas ficam com dúvida, né? Porque foi dizendo, mas veja aí, não foi o Satanás que levou Jesus 40 dias? Mas eu não acredito. 40, muita gente. Uma explicação. Se alguém chegar para mim e perguntar, não sei o quê. Para se ter uma ideia, né? Tem simbologia como exemplo. A Bíblia diz que Jesus, depois de ter ficado 40 dias e 40 noites sem comer, ele foi levado por Satanás ao monte. Olha, 40 dias foi o tempo que o povo de Israel no deserto, quando eles foram libertos lá do Egito, eles ficaram, aliás, 40 anos, passando muito problema e necessidade. Há toda uma simbologia que está ali por trás e que o Arthur, que estudou muito a Bíblia, vai elucidando um a um. Tá certo. Vamos para a prece agora, né? Senhor Deus de bondade, nós te agradecemos pelo estudo da noite de hoje, os bons espíritos que aqui estão conosco, nos auxiliem para que entendamos cada vez mais todos os ensinamentos que nos são dados nos estudos.